Oi, eu sou Davi Medeiros e este é um coco. Dentro dos próximos minutos, eu quero dizer para você porque esse coco guarda o segredo para reverter a diabetes tipo 2 ou pré-diabetes em 4 semanas, naturalmente sem efeitos colaterais, e nunca mais se preocupar toda hora com o açúcar no sangue. E caso você seja diabético tipo 1, reduzir em até 80% a sua medicação, tudo comprovado e testado cientificamente. Curioso? Ótimo! Segure as pontas e assista a esta apresentação, curta até o final que eu vou começar a revelar o porquê para você. Além disso, ao assistir até o final, eu também quero te contar 3 coisas que você precisa saber. A forma mais rápida, natural e comprovada existente no mundo de se começar a baixar os níveis de açúcar no sangue automaticamente, com rapidez até atingir níveis normais, sem que você tenha que ser refém de algum tipo novo de medicamento. Ainda uma técnica testada, porém pouco divulgada de reverter a diabetes sem que você tenha que eliminar da sua vida os alimentos saborosos que te dão prazer. Vou te contar também o maior e mais perigoso erro que a maioria das pessoas comete quando tentam se tratar da diabetes. E como você pode evitá-lo para que você não sofra as consequências que a diabetes causa, como cegueira, amputações, falência renal e ataques cardíacos. Agora entenda. Eu não tenho a mínima ideia até quando eu irei deixar essa apresentação online, ou até quando ela vai continuar sendo 100% gratuita. Então assista ela agora, enquanto você ainda pode. Você pode achar que já tentou de tudo, ou já viu de tudo. Quando se trata de diabetes, tendo uma história cheia de altos e baixos, tentando novas ideias a toda hora, comendo somente alimentos integrais, ou diets e lights, comendo alimentos sem sabor, evitando frituras e gorduras, mas sem sucesso, e continuando com altas taxas de açúcar no sangue. Eu posso te dizer o seguinte, eu também já fiz de tudo. O que eu estou revelando hoje é totalmente diferente, inusitado e surpreendente. É a nata da nata do que realmente funciona como reverter a diabetes naturalmente, comprovado pela ciência, sem balelas. E especialmente uma das dicas que eu vou te dar, irá chocar você totalmente. Ela é a minha dica favorita e eu vou te contar mais perto do final. Então continue assistindo. Lembre-se, eu estou prestes a compartilhar contigo a chave para reverter a diabetes de forma natural e cientificamente comprovada, sem efeitos colaterais e sem balelas. E ainda compartilhar contigo mais alguns segredinhos, pouco conhecidos para que você não só reduza os níveis de açúcar, mas se mantenha em níveis normais. Primeiro eu sinto que é preciso compartilhar contigo uma história constrangedora, que francamente me envergonha e é um fracasso total se tratando de diabetes. Eu acho que você vai entender porque eu tenho vergonha de contá-la. Tente não fazer cara de pena e continue assistindo, combinado? Veja, há não muito tempo atrás, eu nem era o autor do site Destruindo a Diabetes, nem tinha ajudado milhares de pessoas a se curar dessa doença. E na verdade não era um caso de sucesso, de ter se curado de diabetes. Eu me lembro muito bem desse dia em específico. Era manhã de uma quarta-feira de novembro de 2012. Eu já estava sofrendo de diabetes tipo 2, mais ou menos 3 anos e meio. Eu tinha acabado de levantar da cama. Sabe quando você acorda e parece que já está cansado? Bom, com muita dificuldade, mal conseguindo abrir os olhos para a claridade, saí da cama e fui lavar o rosto no banheiro. Ali estava eu, de frente para o espelho, cara amassada de sono, cansado e sem ânimo. Porém, eu já estava acostumado a esta rotina, levando a vida meio que piloto automático. Bom, voltei para o quarto e era hora de escolher a roupa do dia para ir para o trabalho. Eu não podia me atrasar, pois era engenheiro de campo, e estava uma loucura para entregar as obras antes da Copa. Aí já veio na cabeça vários pensamentos. Eu sempre tinha que me preocupar com os alimentos que iria comer. E só comia refeições chatas. Todo dia eu tinha que furar o dedo para testar o meu açúcar no sangue. Em seguida, dar-me tiros dolorosos de insulina. Além disso, gastava cerca de R$1.000 por mês com medicamentos e consultas. E para piorar, esses remédios me deixavam enjoado e fiquei acima do peso. Isso era um desastre total. Dia após dia, a diabetes estava destruindo a minha vida e acabando com minhas economias. Até mesmo quando era dia de folga, eu não conseguia relaxar. Ficava preocupado demais com os níveis de açúcar no sangue. Me sentia numa prisão. Até arrisco dizer que você provavelmente tenha se sentido assim antes. Mas para mim,
Era só o começo de uma tragédia ainda mais grave. Nesse mesmo dia, acho que nunca vou esquecer. Já no trabalho eu estava meio estressado e fazia muito calor. Estava muito suado debaixo daquele sol escaldante. Então fui sentindo fraqueza no corpo e minhas pernas foram ficando fracas. E só lembro de ter acordado no hospital. Ainda meio confuso e sem entender o que tinha acontecido, estava numa cama fria e ouvindo aquele bip do monitor cardíaco. O médico veio e explicou o que aconteceu. Seu nível de glicose estava muito alto. Então você desmaiou e por pouco quase entrou em coma diabético. Agora descanse, está tudo sob controle. Finalizou o médico e ele saiu do quarto. Logo em seguida, eu me perdi em pensamentos e com muitas coisas na cabeça. Por que meu açúcar no sangue subiu tanto assim, se eu sigo a risca da dieta que meu médico me passou? Quase entrei em coma diabético, nossa! Se continuar desse jeito, não poderei trabalhar na obra, que ainda tenho prazo para entregar. Fiquei uma semana em casa. Essa foi a pior semana da minha vida. Minha família me tratava como se estivesse morto. E recebi quase todos meus parentes que não via há tempo, parecendo que estavam se despedindo de mim. Talvez você saiba o que é isso. Ou talvez não. Mas enfim, o pior já tinha passado. E lá vou eu para outro dia de trabalho. Eu achava que já tinha atingido o fundo do poço. Mas uma coisa a mais precisou acontecer para realmente acabar com tudo. Logo quando cheguei no trabalho, meu chefe me chamou e disse que queria falar comigo. Nos dirigimos à sala dele, sentei na cadeira. Ele falou: Davi, infelizmente vou ter que te dispensar, porque você precisa cuidar de sua saúde. Não tem nada a ver com seu desempenho aqui na empresa. Quem sabe no futuro podemos lhe chamar de novo. Não fiquei com raiva do meu chefe. Eu realmente compreendi o lado dele. Voltei para casa, caminhei até o banheiro e parei de frente para o espelho. E ali, decepcionado, triste e envergonhado de mim mesmo, naquele momento, eu me olhei como se fosse a terceira pessoa. Como se eu estivesse dentro do banheiro, porém me olhando de fora. Eu não consegui suportar aquele sentimento. E algumas lágrimas começaram a escorrer pelo rosto. Eu senti que eu perdi total controle das coisas, que tudo que eu queria estava indo mais fora do alcance. Naquele momento abri a torneira, lavei o rosto e com as duas mãos apoiadas na pia, ergui a cabeça e ali no espelho, olho no olho comigo mesmo, eu decidi algo que mudou minha vida para sempre. Eu nunca mais na vida vou me sentir dessa forma. Eu vou achar uma saída para isso. Tomar controle da minha saúde e resolver esse problema de uma vez por todas, ou eu vou morrer tentando. Logo depois daquele mesmo mês, com tempo de sobra, pois tinha perdido o emprego mesmo, eu comecei a fazer minhas pesquisas por conta própria. Aí pesquisando como um alucinado e lendo todos os melhores artigos, livros e publicações científicas do mundo sobre nutrição e a cura para o diabetes. Agora, um dos grandes benefícios disso é que eu estava mais próximo da melhor informação do mundo e comecei a encontrar a verdade por trás de tudo. A simples e crua verdade por trás do diabetes, tão certeira e eficaz que eu mal acreditei que passei tantos anos sofrendo e falhando porque não sabia disso. É chocante mesmo. E agora vou compartilhar isso tudo com você. Então continue assistindo. Lembre-se, apesar de eu ser hoje considerado um expert em nutrição e reversão da diabetes, já tendo ajudado literalmente milhares de diabéticos, eu na verdade não sou diferente de você. Eu sou apenas um cara normal, que por pura insistência e teimosia, acabou descobrindo um método passo a passo fascinante, verdadeiro e comprovado para reverter a diabetes naturalmente. E agora aqui que vem a bomba, que me impressionou na época e vai impressionar você também. Comendo o quanto você quiser e quando você quiser, sem controlar as porções e nem horários. Comendo quando estiver com fome, o açúcar não vai subir. Eu sei. Nem eu mesmo acreditei quando encontrei o método para fazer isso. Porém, te adianto, não é mágica nenhuma, mas sim a mais moderna ciência nutricional aplicada na prática. É a informação que a indústria do diabetes não quer que você saiba. Enfim,
Viver uma vida livre das preocupações com os níveis de açúcar no sangue, sendo mais autoconfiante, mais disposto e energizado durante o dia, podendo passar seu tempo fazendo o que te dá prazer, ao invés de passar a vida pensando na insulina. Liberdade total. Este é o mesmo método que me permitiu, sem grandes esforços, baixar a glicose e ainda de quebra, queimar uma gordura em excesso e conquistar a saúde de forma física que eu sempre quis e mantê-la por anos. E este é exatamente o mesmo método que eu vou compartilhar contigo hoje para que você também possa finalmente obter resultados semelhantes. Eu vou compartilhar com você os detalhes específicos do método e tudo mais em um minutinho. Primeiro, eu preciso te contar qual é o real problema que nós enfrentamos. Esta é a real razão pela qual você continua diabético e não conseguindo baixar o açúcar de forma permanente. E a maioria das pessoas não tem nem ideia de que isso não é culpa delas. A real razão é o fato de que você vem sendo exposto de mentiras e balelas por anos, e essas mentiras estão evitando que você conquiste a saúde que você deseja e merece. Você pode ter ouvido, ou talvez até mesmo acreditando, que é necessário que você controle suas porções, evite gorduras e comer bastante alimentos integrais. Porém, quer saber? Isso é uma pura balela e está longe de ser verdade. Se você é uma das literalmente milhões de pessoas que são vítimas desta mentira, então você precisa decidir agora aceitar a verdade. Por quê? Senão você irá continuar no mesmo caminho frustrante e sofrendo efeitos colaterais do diabetes, como a impotência sexual, amputações, falência renal, ataque cardíaco e a cegueira. E ainda mais, você vai continuar nas mesmas dietas atuais, comendo alimentos integrais, continuar gastando dinheiro com consultas e medicamentos e tentando ter força de vontade para continuar na luta, um dia após o outro, como aconteceu comigo e acontece diariamente com pessoas que conhecemos. Se continuar assim, você pode ainda acabar afetando seriamente o seu corpo, fazendo com que ele absorva mais açúcar. E aí, não importa o quão forte e determinado você seja, você simplesmente desiste. Desiste das dietas, até mesmo desiste da vida, que você sonha e sabe que você merece. E isso não é o que eu quero para você. Tudo isso é a principal razão de você continuar sofrendo com diabetes e não conseguindo sair dessa prisão. A culpa não é sua. Se você quiser mesmo culpar alguém por dificultar a sua cura dessa doença, então faça o seguinte: coloque toda a culpa na mídia e profissionais desatualizados. Isso mesmo, programa de TV, jornal de saúde, dieta mirabolantes, remédios danosos, sites da internet e etc. Afinal, você tem sido bombardeado por anos a fio sem piedade, com mentiras e balelas infundadas vinda destes irresponsáveis. Eles ignoram as verdades científicas e continuam disseminando as mesmas coisas. Pois quando mais você continuar diabético, mais métodos, pílulas mágicas, eles vão te oferecer e vender. Eles dependem do seu fracasso e confusão para continuar enriquecendo a indústria farmacêutica e alimentícia. A maior parte das dicas para diabetes que você escuta por aí são basicamente assim: coma porções menores, coma de 3 em 3 horas, coma menos gorduras e mais proteínas magras, faça exercícios aeróbicos regulares e priorize os alimentos integrais. Porém, todos nós já estamos carecas de saber disso tudo. Então, por que será que você e outras milhares de pessoas continuam seguindo esses passos e não conseguindo sair da diabetes? Por que será que o número de pessoas diabéticas sobe todo santo dia? Será que é falta de força de vontade? Não. O simples e triste fato é que todas estas informações estão completamente erradas e não têm nenhum fundamento científico. Veja isto. Uma das maiores mentiras contadas por eles eles dizem, gorduras engordam e fazem mal para o coração. Para reduzir o açúcar no sangue e ser saudável, corte as gorduras e priorize a ingestão de proteínas magras e alimentos integrais. Aliás, as gorduras estão lá no topo da pirâmide alimentar, ou seja, devem ser evitadas, segundo o que o próprio governo diz. Agora, vejam os fatos que a ciência moderna e séria tem a dizer a respeito. Dietas baixas em gorduras têm sido recomendadas para a população por 30 anos e agora acontece que elas estão completamente erradas. Não existe correlação comprovada nenhuma entre gorduras saturadas e doenças cardiovasculares. Ainda outro
Mesmo com meio século de pesquisa, ainda não há nenhuma evidência de que gorduras naturais, ovos, carnes, bacon, são nada mais do que completamente saudáveis de se comer. Eu sei. A verdade pode chocar você. Você não precisa nem mesmo saber o significado de insulina para baixar os níveis de açúcar no sangue de forma natural. E tem mais. Você nem mesmo precisa se preocupar o quanto comer, nem encarar horas de exercícios aeróbicos chatos e desgastantes. Por quê? A ciência moderna mostra claramente que você precisa focar no que você come e não no quanto você come. Quer um exemplo simples e rápido? Saiba que uma fatia de pão integral ou uma barra de cereal integral aumenta mais o açúcar no sangue do que uma barra de chocolate. Este pequeno detalhe não é contado pela indústria que vive dizendo que os integrais devem ser a base da alimentação. Agora você talvez conhece pessoas que há muito tempo comem integrais, proteínas magras, se exercitam religiosamente e ainda não conseguem baixar os níveis de açúcar, ficando estagnadas na diabetes. Talvez você esteja vivendo isso na pele. Este sofrimento acontece por se ignorar as verdades científicas. Então, agora que você sabe do problema, vamos mergulhar direto nas dicas suculentas que eu tenho para você hoje, para que você atinja seus objetivos de se livrar da diabetes tipo 2 ou pré-diabetes e reduzir sua medicação em até 80% caso seja diabético tipo 1. Combinado? Primeiro, você absolutamente precisa saber desse grande erro que faz com que você dificulte muito sua redução de açúcar. Na verdade, isso pode te surpreender. A maioria das pessoas que acha que isso é uma das coisas mais saudáveis de se fazer, bom, pode até ser em casos específicos. Porém, nunca quando feito com a maioria das pessoas faz. Se você comete este erro, você vai acelerar a produção de glicose e você pode desmaiar e quase entrar em coma diabético, assim como aconteceu comigo. Escute bem, você precisa evitar comer carboidratos densos no seu café da manhã, exemplo, pão integral ou não, aveia, leite, mel, açúcar, coxinha, pastel, frutas pesadas, barra de cereal, alimento diet ou light e etc. Simplesmente substitua estes alimentos por outras opções que impactam menos seus níveis de açúcar no sangue, por exemplo, morangos, mirtilo, ovos, bacon, omelete, legumes, iogurte natural, abacate, coalhada natural, castanha, etc. Chocado? Apenas seguindo esta única dica, você vai permitir que seu corpo reduza muito mais açúcar no sangue, aumentando sua energia e disposição durante o dia todo e sem sonolência. E ainda, deixe seus níveis de glicose sob controle e te proteger contra problemas cardíacos. Imagine, você faz apenas essa pequena modificação no café da manhã e você começa a baixar os níveis de açúcar, mais do que nunca durante ao longo do dia, tendo mais energia e disposição. Não é surpreendente? Tudo isso vindo de uma só dica tão simples. Porém, o que a indústria e a mídia te dizem é: coma cereais no café, tome bastante leite, coma pão integral, se empanturre de frutas, use mel à vontade, etc, etc. Resultado: você continua diabético mais e mais, se sentindo menos saudável e torrando dinheiro em dietas e soluções milagrosas que engordam os bolsos da indústria e te deixam infeliz. Bom, agora você já sabe. Bote em prática, veja por si só. Bom, vamos em frente. Deixe-me te dar uma outra dica forte para você controlar a diabetes com mais tranquilidade, com a certeza de estar no caminho certo. Você precisa aplicar esta dica urgentemente, porque senão você irá se frustrar e desistir de se livrar da diabetes, como muitas pessoas que já vi que não seguiram estes conselhos. Aqui está o que você precisa fazer. Pegue a dieta que seu médico lhe passou, rasgue toda e jogue no lixo. A dica é: não confie na sua dieta atual. Por quê? O que eu descobri logo em seguida fez o meu sangue ferver. Grandes empresas farmacêuticas e alimentícias foram acusadas de subornar hospitais e médicos para prescrever dietas e medicação de diabetes.
além de comprar a mídia para esconder, abafar a todo custo qualquer notícia científica que prejudique os lucros deles. Eu estou falando de dezenas de milhões de dólares em suborno. No ano retrasado, as empresas farmacêuticas pagaram 3,75 bilhões de dólares em penalidades por fraude e mentindo sobre as taxas de sucesso dos medicamentos em todo o mundo. Assim, não é de se admirar que nenhuma palavra sobre este tratamento natural não tinha sido divulgada antes. Eles estão subornando a mídia, hospitais e conselhos para prescrever suas dietas e medicamentos. Obviamente, eles não poderiam ter subornado cada médico. Apenas subornar alguns órgãos e principais médicos de referências já é o suficiente para esconder a notícia dessa descoberta. Agora, passe seus dias com a cabeça livre e solta, sabendo de toda a verdade sobre a sua diabetes e não se deprimindo com falsas ideias. E agora, aqui vem a super, mega dica crucial. E um aviso: sem essa terceira dica, você pode esquecer as outras que te passei. Ela é realmente crucial. Este é um método que irá permitir que você reduza os níveis de glicose naturalmente e se mantenha em níveis normais, comendo o quanto quiser e quando quiser de dietas nutritivas e que sacia, sem ter que se preocupar com quantidades. Este é o poder da alcalinidade, um tema contido no método Destruindo a Diabetes. Ele precisa ser usado por toda e qualquer pessoa que queria garantir o sucesso da diminuição do açúcar no corpo, de forma natural. Porque ele é baseado nas verdades científicas sobre como o corpo funciona. É cientificamente comprovado, nada de balelas. Então, deixe-me te contar agora como o poder da alcalinidade funciona para você tirar proveito. O poder da alcalinidade funciona da seguinte forma. Entenda que seu corpo possui uma capacidade natural de autorregular a glicose através do pâncreas. Mas, o que nós fazemos com a nossa alimentação de hoje em dia, seguindo essas dietas por aí, é interromper esse mecanismo de autorregular no corpo, fazendo com que ele não funcione assim. Você coloca seu corpo em um estado de desequilíbrio químico. E para que você viva, há um delicado equilíbrio químico em seu sangue que produz força vital em seu corpo. Este equilíbrio é chamado de pH. Se dá entre duas importantes forças, ácida e alcalina. E quando o equilíbrio do pH em seu sangue fica desregulado, esse se torna mais ácido, o nível de acidez em seu sangue retira a carga negativa de seus glóbulos vermelhos, resultando em células que se unem, debatem e se acumulam. Agora fique tranquilo, que não vou entrar em detalhes complicados. Vamos simplificar essa história toda. O ácido é um assassino e o corpo humano é muito esperto. Quando você começa a se tornar mais ácido, o corpo humano diz: o ácido é um assassino e não podemos deixá-lo perto de nenhum órgão vital. Isso favorecerá muitas doenças, como arteriosclerose, pressão sanguínea alta, artrite, gota, pedras nos rins e vesícula, asma, alergias, problemas na pele, indigestão, diarreia, náuseas, obesidade, doenças nas gengivas ou dentes, osteoporose, enjoos matinais, doenças oculares, ataques cardíacos, derrames, endurecimento das artérias e praticamente todas as doenças crônicas das quais você ouviu falar. Desde diabetes até o câncer. Como eu sempre digo, as doenças florescem na acidez. As doenças prosperam em um organismo ácido, mas não podem existir em um organismo alcalino. A vida de seu corpo é determinada principalmente pela alimentação. Agora vou revelar como podemos diminuir a acidez do corpo. Escute com cuidado agora, pois estou prestes a contar o que 99% de pessoas não sabe sobre diabetes. Talvez seja por isso que a grande maioria das pessoas não consegue controlar o açúcar no sangue. Como você já sabe, o corpo de uma pessoa pode estar ácido ou alcalino por meio da alimentação. De forma geral, os grupos de alimentos que favorecem a acidez, ou seja, perfeito para doenças, são leite, alimentos integrais, barras de cereal, alimentos Diet Light e etc. Agora, o grupo de alimento que favorece a alcalinidade, ou seja, redução da diabetes, é gorduras boas, ovos, bacon, abacate, óleo de coco. Então, se você se alimenta de alimentos que favorecem a acidez, mesmo ainda que você coma pouquinho, você estará propenso a aumentar o açúcar no sangue continuamente. E pior,
você irá precisar tomar mais remédios e acelerar os efeitos colaterais da diabetes, como amputações, cegueira e ataque cardíaco. Agora escute bem. E se ao invés de tudo isso, você focar em comer alimentos que favorecem a alcalinidade, que reduz o açúcar no sangue? Agora, o melhor de tudo. E isso é comprovado cientificamente. Você pode comer o quanto quiser e quando bem entender. Isso sim é um estilo de vida alimentar. Isso só é possível porque está se alimentando dos alimentos estratégicos e deliciosos que colaboram com o aumento de alcalinidade e não de alimentos ácidos. E o melhor, isso é completamente possível quando você respeita a ciência e o funcionamento do corpo ao invés de balelas que são ditas por aí. Estes segredinhos todos são a base do método Destruindo a Diabetes. O resultado disso é que você, assim como milhares de outras pessoas, irá reverter a pré-diabetes e diabetes tipo 2 em 30 dias, de forma natural, reduzir a quantidade de medicação em até 80% de diabetes tipo 1. Viva melhor e nunca mais se preocupar o tempo todo com açúcar no sangue. Tudo isso sem passar fome, degustando de refeições saborosas, simples e nutritivas. Veja, é isso que acontece quando aplicamos a melhor ciência do mundo sobre o funcionamento do corpo na prática e ignoramos as balelas e dietas bobas por aí, que só visam encher os bolsos da indústria. Imagine isso agora. Aqui está você, comendo o quanto quiser, comendo quando sente vontade, com total liberdade, comendo alimento que os outros pensam que faz mal, se sentindo mais saciado, com mais disposição e autoconfiança. Aqui está. Agora você sabe a fórmula para reverter a diabetes com um estilo de vida alimentar perfeito que te dá total liberdade, por respeitar o funcionamento químico do corpo. Acredite, menos de 5% da população sabe dessas coisas que compartilhei contigo. E talvez seja por isso que a maioria da população está doente. Mas agora você está fora de risco. Ufa, cobrimos realmente bastante coisa aqui. E você pode estar se sentindo um pouco perdido ou confuso. E isso é normal. Basicamente, isso significa que você tem duas escolhas daqui para frente. Escolha 1. Pegar estas informações todas que eu compartilhei nesta apresentação e ir tentar pôr em prática sozinho. Ou a escolha 2. A escolha inteligente. Optar pela forma mais fácil, rápida e inteligente de conseguir o corpo e saúde que você merece e deseja. Fique tranquilo e deixe que eu faça todo o trabalho duro por você. Aliás, eu já fiz. Afinal, por que começar do zero e tentar reinventar a roda quando eu já construí um método exato, passo a passo para garantir o sucesso da redução da diabetes? Não é verdade? Um método que já foi testado e comprovado por realmente milhares de pessoas de todas as idades, que já diminuíram os efeitos da diabetes. E conquistaram a vontade de viver, finalmente, sem sacrifício, sem passar fome e sem atrapalhar sua rotina do dia a dia. Bom, aqui está o que a grande maioria das pessoas decide fazer. Isso é chamado de método Destruindo a Diabetes. Bom, deixa só eu te lembrar. Meu nome é Davi Medeiros e eu sou o criador do método Destruindo a Diabetes. O método Destruindo a Diabetes é o único estilo de vida alimentar cientificamente comprovado que te permite comer o quanto quiser e quando quiser e ainda reverter a diabetes, baixando e mantendo os níveis de açúcares normais, naturalmente. Esse método, radicalmente simples, porém comprovado, foi feito para funcionar em você, mesmo que você já tenha doença há anos. Ouviu do seu médico que você terá que tomar medicação para o resto da vida? Não sabe por onde começar? Tem uma rotina super ocupada, como é a minha? Não tem muito dinheiro? Segue a dieta do seu médico e sente nenhuma melhora? Ou mesmo se você já tentou de tudo? Agora deixe-me te dizer que o método Destruindo a Diabetes não é para que você saiba exatamente a que você estará tendo acesso agora. Esta não é mais uma dieta ou plano de alimentação de Hollywood. Você sabe do tipo, a cura do diabetes em um dia, ou outras coisas ridículas desse tipo. Você já ouviu mentiras demais. É hora para uma solução que funciona sem truques e mágicas. E este método
definitivamente não é algo que irá prejudicar a sua saúde, sugerindo hábitos que não façam sentido nenhum. Este método é resultado de anos de estudo e análise incansável do melhor conhecimento científico moderno sobre nutrição do mundo. Assim, criando um método simples, fácil de se levar na rotina, passo a passo e comprovado cientificamente. E agora, começando hoje, esse sucesso todo pode ser seu também, se você escolher. Estas estratégias de sucesso funcionaram não só em mim, mas nos meus amigos também e em milhares de outras pessoas. Essas estratégias darão a você a liberdade de ter um estilo de vida alimentar, prazeroso e saboroso, onde você realmente pode comer o quanto quiser e quando quiser, sem muita preocupação com açúcar e nem se preocupar com regras bobas que não fazem sentido. Tudo isso enquanto você reduz os efeitos da diabetes, se sentindo muito mais disposto, energizado e autoconfiante. Escute, eu preciso ser 100% honesto com você. Se você está procurando por outra dieta da moda, uma pílula mágica que irá resolver todos os seus problemas, um método da TV que promete a cura da doença em 2 dias, ou qualquer outro plano que você sabe que nunca irá funcionar para você, então você precisa sair desta página agora. Este é um método para homens e mulheres que estão prontos e decididos a ignorarem as balelas ditas por aí sobre diabetes. Então, se você quer a verdadeira solução para reduzir os efeitos da diabetes, aqui está o que você pode esperar. Se você quer reverter a diabetes ou a diabetes tipo 2 em 30 dias, de forma natural, ou reduzir sua medicação no caso de diabetes tipo 1, comendo o quanto quiser e quando quiser, se sentindo mais disposto, energizado e autoconfiante, tornando sua alimentação saborosa e prazerosa, sem que você tenha que seguir regras bobas, se exercitar como louco, passar fome e se sentir para baixo, então o método Destruindo a Diabetes não é apenas mais uma solução para você. Ele é a única solução para você. Veja o que algumas pessoas já dizem sobre o método Destruindo a Diabetes. Andrei Muniz, de Goiás, que disse: eu pensei que eu ia ter diabetes tipo 2 para sempre, mas agora estou 8 meses livre de diabetes. Meu médico ficou chocado quando eu lhe disse que eu não tinha injetado insulina por semana. Ele testou meu açúcar no sangue para acreditar. Vamos dar uma olhada em que você terá acesso dentro do método Destruindo a Diabetes. Na página 43, você irá ser apresentado ao famoso O Poder da Alcalinidade. A única forma de reduzir e manter o açúcar perdido. Este método é praticamente infalível em todos que colocaram ele em prática. Ele irá mostrar para você em detalhes quais exatos hábitos que, literalmente, irão fazer seu corpo dissolver e eliminar o açúcar ao mesmo tempo, te dar uma energia e disposição que você talvez nunca teve experimentado. Como você já deve ter notado até agora, o método Destruindo a Diabetes é de longe a única forma fácil, rápida e certeira de você reverter a diabetes e nunca mais se preocupar toda hora com açúcar no sangue. Porque ele utiliza do que comprovadamente funciona te dar a liberdade de poder comer quanto e quando você quiser. Isso sim é um estilo de vida alimentar perfeito. Na realidade, até mesmo uma semana depois de começar o método, muita gente corre para me contar que diminuíram a taxa glicêmica e estão sentindo uma disposição que nem sabem que existia. Outras pessoas voltam para compartilhar que pela primeira vez na vida conseguiram reduzir a diabetes sem remédios, sem passar fome e se sentindo muito melhor. Que simplesmente seguiram este novo estilo de vida alimentar perfeito, delicioso. Agora, você pode pensar que um método completo e certeiro como esse custa extremamente caro. Quer saber? Honestamente, eu acho que deveria custar caro sim. Afinal, ele é uma solução saudável para a redução da diabetes, que já ajudou literalmente milhares de pessoas a conquistarem a vida que sempre desejam. Bom, eu vou te contar o preço já já. Primeiro, eu absolutamente preciso compartilhar com você alguns benefícios exclusivos que este método único irá entregar para você. Na página 15, eu compartilho com você a maneira inteligente
como você pode eliminar até 75% nos resíduos e toxinas do seu corpo por meio da respiração diafragma profunda. Só essa estratégia já te dará a maior paz de mente, corpo e espírito possível. Ainda, na página 69, eu mostro em detalhes o planejamento da dieta alcalina, para que você esteja dentro dos 5% das pessoas que estão conquistando a saúde que realmente desejam. O valor normal do método vendido separadamente é de R$ 247. Porém, hoje não é um dia normal. Logo, preste muita atenção no que vem a seguir. Só por você ter assistido essa apresentação, você merece exclusividade. E eu quero te dar um presente que irá te ajudar ainda mais. É a tabela de alimentos saudáveis. Essa tabela de alimentos contém uma lista que te diz quais alimentos vão te ajudar e quais alimentos que você precisa evitar para que você não tenha dúvida do que comer. E saber exatamente quais alimentos devem fazer parte das suas compras de supermercado. Essa tabela tem um valor de R$ 39,99 e hoje vou te dar ela de presente. Entretanto, eu tenho mais uma proposta muito melhor para você. Continue assistindo, porque ela não vai durar muito. Assim, claro que você pode escolher não fazer nada e continuar no caminho que você está agora, fazendo o que você já vem fazendo. E talvez gastar 10, 20 ou talvez 100 vezes mais dinheiro no futuro em despesas como pílulas mágicas, dietas da moda, comida milagrosas ou continuando sofrendo e infeliz. E isso sem contar o custo de consultas médicas e procedimentos cirúrgicos. Se você continuar fazendo o que você está fazendo agora. Então vamos fazer disso tudo uma decisão bem fácil de ser tomada. Tudo bem? Eu acho que você merece saber o porquê de eu estar prestes a fazer um desconto gigante e obsceno para você hoje. Então deixe-me compartilhar meu sonho com você. É uma causa que estou convidando você para fazer parte hoje, junto com milhares de outras pessoas que estão revertendo a diabetes e revigorando suas energias. O meu objetivo é o de ajudar pelo menos 1 milhão de pessoas. Isso significa um preço obsceno de baixo custo para você, porque eu quero que você junte a esta causa. E eu não quero que a parte financeira fique a caminho de ninguém. Isso significa que hoje você não irá pagar o valor normal do Destruindo a Diabetes e do bônus. Nem perto disso. Então, o seu investimento hoje não vai ser de R$ 247, nem mesmo a metade disso, e nem mesmo R$ 150. Seu investimento total hoje, incluindo o bônus que falei, é agora de apenas um pagamento de R$ 97, ou em até 12 vezes no cartão. E ainda, eu confio tanto nesse método que te digo, não decida agora. Tire vantagem da minha garantia tripla risco zero. Simples. Use e aplique o método Destruindo a Diabetes por 30 dias. Se você não notar tremenda melhora na sua saúde, ou não notar mudanças incríveis na sua saciedade, energia e disposição durante o dia, ou ainda, se você não gostar da cor das letras do material, da imagem da capa ou qualquer coisa que seja, eu irei devolver cada centavo pago. Reembolso de 100%, sem complicação, sem perguntas. Olhe abaixo deste vídeo agora mesmo. Clique no botão grande amarelo que diz Peça Agora, para garantir este preço especial. Agora veja o que Fernando Torres de São Paulo disse numa mensagem que ele me mandou. Eu me sentia esmagado pelo meu diabetes. Eu estava sempre cansado no trabalho e eu não conseguia mais brincar por muito tempo com os meus filhos. Apenas com o pensamento das férias. Diabetes me fez sentir como um prisioneiro em minha própria vida. Estou tão feliz que eu encontrei uma maneira cientificamente comprovada de reverter meu diabetes tipo 2. Eu sou a prova viva que ele funciona. Eu não precisava mais de medicação em apenas 3 meses. Todo mundo com diabetes tipo 2 precisa assistir esse vídeo agora, para que eles possam reverter a diabetes deles em apenas algumas semanas. Lembre-se, você estará fazendo parte do maior movimento saudável contra a diabetes no Brasil. Clique o botão amarelo escrito Peça Agora para começar já. Você tem acesso praticamente imediato a tudo se fizer no cartão ou em até 48 horas se fizer no boleto. Assim que você clicar no botão Peça Agora abaixo deste vídeo, primeiro você irá para a nossa página de pagamento 100% segura.
Lá você vai preencher os seus dados na esquerda e escolher quantas vezes você quiser e clicar no botão verde que diz comprar agora. É simples assim. Lembre-se, você já vem sofrendo com sua diabetes por tempo demais. E a dor de continuar na mesma só irá gerar mais frustração e desespero. Porém, tudo isso pode mudar no momento que você começar a aplicar os rápidos e simples hábitos do método Destruindo a Diabetes. Imagine no momento em que você realmente tem a resposta que estava esperando e começa o caminho na direção que você realmente quer ser, em direção à saúde ideal. O fato de você estar diabético até hoje, até agora, em grande parte não tem sido culpa sua. É pura verdade que eles têm mentido para você sobre pílulas mágicas. Entretanto, hoje é o dia de você tomar responsabilidade sobre seu futuro. E ao contrário dos métodos mirabolantes por aí, este te dará a garantia completa 100% de risco zero. Comece agora e aplique o método por 30 dias e se você não ver os resultados que deseja, você não paga absolutamente nada. E mais, você pode sempre contar com nosso suporte amigável para te ajudar como for necessário. Clique no botão amarelo escrito Peça Agora para começar já. Imediatamente após você adquirir o método e seu pagamento for confirmado, fique de olho no seu e-mail. Você irá receber seus dados de acesso ao material para que você possa baixar o método Destruindo a Diabetes para o seu computador e começar a botar em prática imediatamente. Logo depois, vá para a página 5, onde diz a introdução, e já iniciei seu processo de mudança. Lembre-se, junto com o método Destruindo a Diabetes, o qual contém o poder da alcalinidade, você ainda recebe a tabela de alimentos alcalinos, para que você não tenha dúvida sobre os alimentos que você pode comer e os que você precisa evitar para garantir que seu corpo continue reduzindo açúcar continuamente. Agora preciso te dizer o seguinte. Primeiro, como você lembra, eu cortei o preço por mais da metade, para que você possa tirar vantagem agora. Ainda que, a qualquer momento, eu irei retomar o preço ao valor que ele merece ter, então, haja agora antes que isso aconteça. Estas vagas são garantidas por ordem de chegada. O resto, infelizmente, ficará sem sorte. E não vamos esquecer, se você não tomar uma atitude agora, neste momento você dificilmente irá tomar atitude no futuro. Você pode tirar vantagem dessas condições limitadas, enquanto elas ainda estão disponíveis, e começar hoje a seguir a única forma inteligente de reverter a diabetes tipo 2 e pré-diabetes em 30 dias, de forma natural, viver melhor e reduzir sua medicação em até 80% caso tenha diabetes tipo 1. Tudo comprovado cientificamente. Clique no botão amarelo abaixo do vídeo que diz Peça Agora. Vamos começar isso. Ainda está por aqui? Bom, se você ainda está, é porque tem algumas perguntas. Aqui estão as perguntas mais comuns que eu recebo sobre o método Destruindo a Diabetes. E as perguntas irão te ajudar. Esse método realmente funciona? Obviamente, você não pode simplesmente fazer o download do método e, em seguida, nunca usá-lo. É por isso que eu fiz ele bem simples de seguir. Quando posso parar de tomar minha medicação? Eu recomendo que você use o método e então decidir com o médico quando parar de tomar sua medicação. Em vários estudos de caso, mostrou de dentro 4 a 8 semanas, cada participante tinha seu açúcar no sangue em níveis normais e reverteu sua doença. É cientificamente comprovado. Absolutamente, o método Destruindo Diabetes é baseado em pesquisas e artigos científicos. Quão difícil é este programa? O primeiro passo é o mais difícil. Mas como eu disse, se você dizer não a essas mentiras que estão sendo ditas por aí afora, você pode começar uma nova história da sua vida como aconteceu comigo. E não é, obviamente, muito difícil, já que eu já fiz todo o trabalho duro e as pessoas de várias localidades têm usado com sucesso esse método. Além disso, uma vez que você terminar o primeiro passo, o segundo é praticamente sem esforço. Mas se por algum motivo ele não funcionar para você, basta me mandar um e-mail, eu vou devolver 100% do seu dinheiro. Então esta é uma proposta de risco zero. Agora veja mais um depoimento.
Larissa Gouveia de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que disse: o Destruindo a Diabetes salvou a minha vida. Minha doença foi ficando cada vez pior e parecia que a minha medicação não estava fazendo nada. Eu sempre tive um formigamento doloroso nas minhas mãos. Ele fez a vida cotidiana tão difícil. Eu sabia que tinha de fazer alguma mudança. Quando eu encontrei o Davi Medeiros, eu segui os passos dele. E de repente, meu formigamento desapareceu. E eu tive a energia que eu precisava novamente. E não precisava da minha medicação. Clique no botão amarelo escrito Peça Agora para garantir seu desconto já. Você tem acesso praticamente imediato a tudo se fizer no cartão ou em até 48 horas. Se fizer no boleto. Então, clique no botão amarelo escrito Peça Agora abaixo do vídeo e vamos começar isso logo.